professor Ricardo aqui, tá? Estarei ministrando aula para vocês sobre multiplicação e divisão de números inteiros. Iremos estudar a parte de regrinhas de sinais, que é muito importante, tá? Vocês irão conviver com essa parte das regras de sinais até o terceiro ano, faculdade e tudo mais, tá? Essa aula é ministrada para o 7º ano, tá? Antes de a gente já falar diretamente sobre as regrinhas de sinais, vamos resolver esse exemplo aqui para vocês entenderem melhor, tá? Quando nós falamos assim, 4 vezes 3, logo vocês iriam me responder 12, corretamente, certo? Então nós temos que entender o seguinte, que esse 4 vezes 3 é igual a 12, nós temos que lembrar que quando o número não tem sinal, nós consideramos ele como sendo positivo. Se esse número não tem sinal, a gente considera ele como positivo, então eu teria a mesma coisa, que mais 4 vezes mais 3 é igual a mais 12. Daqui nós já tiramos uma regrinha de sinal. Quando eu multiplico dois números positivos, o resultado também será um número positivo. Tá? Então essa é a primeira regrinha que nós devemos saber, tá bom? Iremos resolver aqui agora a parte para a gente determinar as demais regras. Observe que eu peguei os números inteiros que estão entre, inclusive, 3, tá? E menos 3, que estão entre o 3 e o menos 3, adotando esses dois números. Então eu tenho um número inteiro, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Tá? Eu tenho aqui um conjunto de números inteiros. Nós iremos fazer então a multiplicação por um fator único aqui, apenas o menos 7. Tá bom? Em todas as multiplicações, para vocês entenderem melhor como que funciona essa regra de sinais. Observe que quando eu faço 3 vezes o menos 7, eu tenho que somar esse menos 7 3 vezes. Olha o que aconteceria. 3 vezes menos 7 é a mesma coisa que menos 7 mais menos 7 mais menos 7. Tá? Então eu teria a soma de 3 menos 7, isso aqui, tá bom? Observe que se eu fizer menos 7 e menos 7, olha o resultado que vai dar. A gente já havia falado sobre isso, que números negativos para vocês fazerem a soma fica muito mais fácil se você pensar como devo e como tenho, quando você estiver fazendo essa soma de números inteiros. Devo 7 e devo 7, devo 21. Então eu posso dizer que 3 vezes menos 7 é igual a menos 21, tá bom? Observe que o número 3 ele não tem sinal nenhum. Se ele não tem sinal nenhum, ele é positivo, tá? Logo eu já tiro outra regrinha de sinal. Um número positivo vezes um número negativo sempre vai dar um número negativo, tá bom? Vamos para a segunda parte. Agora aqui eu tenho 2 vezes menos 7. Vamos fazer o mesmo procedimento. Olha o que vai acontecer. É menos 7 mais menos 7. Tá? 2 vezes o menos 7. Então, se eu devo 7 e devo 7, logo eu devo 14. Menos 14. Tá? Novamente, o 2 é positivo, o 7 é negativo, mais vezes menos vai dar menos. Vamos agilizar isso aqui então agora. 1 vezes menos 7 é menos 7. 0 vezes menos 7 é 0. Por quê? Todo número vezes 0 é 0. Olha o que vai acontecer agora. Olha o que está acontecendo aqui nessa sequência que nós temos aqui. Do menos 21 para o menos 14, o que aconteceu aqui? Nesse caso, eu tive um acréscimo de 7. Um acréscimo de 7? Isso mesmo. Por quê? Olha só. Devo 21 para o 7, devo 14. Olha o que vai acontecer do 14 para o menos 7. Devo 14 para o 7. Devo 7. Eu estou sempre somando 7 nessa sequência aqui que nós temos, tá? Então, logicamente, quando você chegou aqui, ó, do menos 7 para o 0, eu somei 7. Por quê? Devo 7 para o 7, 0, tá?
Então aqui quando você chegar no menos 1 vezes o menos 7, eu vou ter que somar 7. 0 mais 7 vai dar 7. Quando você chegar no menos 2 vezes o menos 7, você vai chegar aqui e fazer 7, que era o anterior, mais a minha sequência que está vindo, que é 7. 7 mais 7, 14. Aí você vai perguntar a questão do sinal, mas observe que quando chegou aqui no zero, o zero não tem sinal. E se eu estou somando nessa sequência 7 positivo, tá? Aqui esse 7 vai ser positivo, esse 14 positivo, e esse menos 3 vezes menos 7 vai ser mais 21, tá? Por conta dessa sequência que está vindo somando 7. Logo, nós tiramos o restante das regrinhas de sinais, que número negativo vezes número negativo vai dar número positivo, tá? Sempre assim. Então, nós temos aqui, vamos preencher nossa tabelinha ali de sinais. Olha só o que aconteceu. Se eu tenho dois números positivos, o resultado vai ser um número positivo, tá? Agora, se eu tenho um número positivo vezes um número negativo, foi o que a gente fez ali, vai ser negativo o resultado. Se eu tenho um número negativo e um número positivo, também será negativo, tá? Lembre que na multiplicação não importa é a ordem. Se eu fizer 4 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 4. Logo, o sinal também não faz diferença. Se um é menos, o outro é mais, e se um é mais, o outro é menos, tá bom? E por último, nós temos que menos vezes menos, dois números negativos, vai ser resultado positivo. Então, números com sinais iguais, resultado positivo. Números com sinais diferentes, resultados negativos, tá? Olha alguns exemplos aqui embaixo. 4 vezes 3. Nesse caso aqui, esse 4 ele ficou negativo, ele é negativo, e o 3 negativo. Você recorre a sua tabelinha aqui, observe o valor para esse sinal. Eu tenho um número com sinal negativo, outro número com sinal negativo. Menos vezes menos é igual a mais. 4 vezes 3, 12. Tá? Aqui embaixo eu tenho um número negativo e um número positivo. Olha só, recorre a tabelinha, negativo e positivo, o resultado vai ser negativo. 6 vezes 5, 30. Aqui embaixo, da mesma maneira, olha só, o 8 é positivo e o 7 é negativo. Positivo e negativo, resultado negativo. 8 vezes 7, 56. E por último aqui eu tenho a multiplicação de 8 vezes 7. Observe que se não tem sinal nenhum, esses números são positivos. 8 vezes 7, 56 positivo. Posso colocar o sinal? Posso. Preciso? Não precisa colocar. Tá? Então aqui nós temos a tabelinha com as regrinhas de sinais, tá bom? Nós iremos falar agora sobre a parte de adição algébrica. O que vem a ser adição algébrica? É uma expressão numérica que contém apenas adição e subtração de números inteiros, tá? Para mim resolver uma expressão numérica desse tipo, o que a gente tem que fazer? Nós temos que observar alguns detalhes, que são esses. O que eu vou eliminar primeiro nessa expressão numérica? Tá? Observe que primeiro eu vou ter que eliminar sempre nessa ordem, tá bom? Primeiro eu tenho que eliminar os parênteses, depois colchetes e por último chaves, tá? Então é sempre nessa ordem aqui. Primeiro parêntese, depois colchete e por último as chaves, tá? Observe aqui dois exemplos para a gente fazer, tá? E outro detalhe, vocês têm que observar as regrinhas de sinais aqui também, tá bom? Eu tenho aqui nessa expressão numérica aqui, ó, todos os números com parênteses, tá? Então eu tenho que eliminar esses parênteses. Observe que cada número tem um sinal, tá? O sinal desse número, e antes do parêntese tem um determinado sinal também. Como que nós devemos fazer? Olha só, eu tenho que eliminar os parênteses, então nós teremos menos 10. Só que se eu eliminar o parêntese aqui, ó, eu não posso ter dessa maneira esse número, ó, menos mais 7. Não, o número ele é negativo, ele é positivo. Então, por isso que vocês têm que fazer a regrinha de sinal,
tá? Então aqui nós iremos fazer essa regrinha de sinal para eliminar esse parêntese. Observe que ele tem um sinal e antes dele também nós temos um sinal. Esse sinal está multiplicando parêntese, tá? Então nós temos menos vezes mais, lembre que sinais diferentes, resultado negativo, tá? Então menos vezes mais é menos. Menos quem? Menos 7, tá? Menos vezes menos, sinais iguais, é positivo, então mais 8. Mais vezes mais, sinais iguais, positivo, tá? Agora aqui é só juntar da seguinte maneira que eu já havia ensinado para vocês. Devo e tenho. Olha só, vamos à parte de ter primeiro aqui nesse caso. Tenho 12 e tenho 8. Aqui eu vou ter um total de 20. 20 positivo. Devo 10, devo 7, devo 17. Então nós teremos aqui nesse caso menos 17 mais 20. Menos 17 mais 20, nós temos a mesma regrinha para fazer aqui. Devo 20, pago 17, olha só, devo 20, pago 17, tenho 20 e devo 17, tá? O professor se confundiu aqui. Tenho 20, devo 17, tenho 3, tá bom? Então esse aqui foi o primeiro exemplo. Aqui já nesse segundo exemplo, eu já coloquei uma parte a mais para vocês prestarem atenção para a gente resolver aqui. Agora eu coloquei o colchete aqui, tá bom? Para a gente resolver, nós temos primeiro que eliminar os parênteses, sempre nessa ordem, tá? Então nós teremos o colchete ainda permanece, menos 5, só que eu tenho que eliminar esse parêntese aqui. Observe que ele tem um sinal antes e um sinal dentro do próprio parêntese aqui. Menos vezes menos, sinais iguais, nós temos resposta positiva. Então, mais 4. Mais vezes menos, porque são sinais diferentes, menos 6. Fechou o colchete agora, mais 6. Tá? Eu não posso resolver esse mais 6 aqui enquanto eu não eliminar os parênteses e eliminar o colchete. Tá? Eliminando aqui o colchete, nós temos o seguinte: devo 5, devo 6, devo 11, certo? Devo 11 e tenho 4. Tá? Ainda não eliminamos o colchete, mais 6. Devo 11, pago 4, vou continuar devendo 7, tá? Devo 7, mais 6. Aqui agora vamos chegar no resultado final. Devo 7, pago 6, devo 1, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre as regras de sinais. Isso aqui é muito importante, tá? Pessoal, até a próxima aula. Fui!